Olá, queridos! Aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo, vamos falar de sistema de coordenadas cartesianas. Esse conteúdo tá lá no livro 3, na unidade 7, capítulo 1, tá? Então, o que compõe um sistema de coordenadas cartesianas? Nós vamos verificar que é formado através de pares ordenados e o plano cartesiano, que nós vamos falar dele já já. Então, primeiro, o que são pares ordenados? Pares ordenados são os elementos, conjunto dos elementos que recebem o valor de x e y, tá? Aonde x são as abscissas e y vão ser as ordenadas, tá? Então, o primeiro elemento sempre é a abscissa, ou seja, é x. Então, o primeiro elemento desse conjunto do par ordenado é a abscissa, que é x. E o segundo elemento desse conjunto sempre vai ser a ordenada, que é o y, tá? Sempre nessa ordem, então, x primeiro e depois é o y, o segundo elemento. Exemplo, vamos ver esses dois pares ordenados. Eu tenho o par ordenado 2 e 3, aonde o meu primeiro elemento é o 2, ou seja, é o x. Então, eu tenho x sendo 2 e o meu y é o 3, tá? Porque é o meu segundo elemento desse par ordenado. Outro par, eu tenho o par 3 e o 2, onde o meu primeiro elemento nesse par é o 3, ou seja, é o x. E o meu segundo elemento é o 2, ou seja, é o y desse conjunto do par ordenado. Então, eu escolhi esses dois pares como exemplo para mostrar que eu tenho esses dois números. Na verdade, eu escolhi a mesma dupla de números, que são o número 2 e o número 3. Eu inverti a ordem. Isso para vocês entenderem que quando a gente inverte a ordem, muda aqui, a sua representação. Quando o meu primeiro elemento é o 2, então o x é igual a 2. Agora, quando eu inverto, eu escrevo o 3 sendo o meu primeiro elemento, agora ele já vira o x, que nesse primeiro par ele seria o y. Ou seja, a gente conclui que o par ordenado 2 e 3 é diferente do que o par ordenado 3 e 2, tá, gente? Então, muita atenção na representação dos pares ordenados, tá? Sempre x e segundo o y. Então, vamos falar do plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é representado a partir de duas retas perpendiculares. Retas perpendiculares são aquelas retas que formam o ângulo de 90 graus quando elas se cruzam, tá? Então, elas têm esse formato aqui, de uma cruz. E aí, a gente tem como, então, representar os seus quadrantes. Então, sempre aqui, iniciando o primeiro quadrante, essa parte de cima, lado direito, é o meu primeiro quadrante do meu plano cartesiano. E aí, a gente sempre representa no sentido anti-horário, tá? A ordem. Então, aqui é o meu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Essa é a representação dos quadrantes no meu plano cartesiano. Então, a gente tem a representação geométrica dos pares ordenados nesse meu plano cartesiano, tá? Como a gente constrói, então, esse plano cartesiano? Gente, é bem tranquilo. Lembra lá do conjunto dos números inteiros? A nossa representação na reta numérica? A gente escreve, então, a reta numérica sempre o quê? Iniciando do meio 0. E aí, a parte direita do 0 são os números positivos e a parte esquerda do 0 são os números negativos. Então, aqui eu tenho uma reta numérica na horizontal. Lembrando que a reta na horizontal, que é essa que está deitada, representa os números que é o x, ou seja, são as abscissas, tá? E a reta que está na vertical, que é essa que está em pé, representa as ordenadas, que é quem? O y, tá? E mesma coisa, acima de 0 é positivo, abaixo de 0 é negativo. É conforme as temperaturas. Temperatura acima de 0 é positivo, temperatura abaixo de 0 é negativo. Então, é assim que vocês conseguem gravar para poder construir, então, o plano cartesiano com as retas numéricas, tá? Os seus pontos.
Muito importante, gente, que vocês não se esqueçam que inicia sempre do ponto de origem, que a gente chama, que é esse ponto aqui, ó, aonde é o cruzamento, a interseção das duas retas, tá? Então, eu tenho aqui os pares. Eu tenho o par A, B, C, D, E, F, G, tá? Então, eu quero colocar esses pares ordenados no plano cartesiano. Gente, é bem tranquilo, tá? Primeiro, vamos olhar para o par ordenado A. Ele representa os pares 3, o par 3 e 4. Agora, vamos recordar. O 3 vai ser o nosso X. Lembra? O primeiro elemento sempre é o X e o segundo elemento sempre vai ser quem? O Y. Então, eu tenho o par ordenado X e Y, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz, professora? Vamos primeiro, gente, olhar para o X. O X, então, aqui no par ordenado A, vale 3. Então, eu vou aqui na reta do X e encontro 3. Então, eu sei que o 3, ó, vai partir daqui. E o meu Y vale 4. Então, eu vou aqui na reta 2, Y, e eu marco o número 4, que vai ser, então, o meu par. Então, o que eu tenho que fazer? Eu levo o 3 até o número 4 e o 4 eu trago até o número 3. Até eles se unirem, ó. Então, ó, uniu, eu marco aqui o ponto. Esse daqui, então, vai ser o meu ponto A. Viu? Bem tranquilo, ó. O X valendo 3 e o Y valendo 4. É o que tá aqui no par. De novo, vamos lá. Sempre X e Y. Nesse par, eu tenho X valendo menos 2. Eu vou aqui, ó, nessa reta do X e eu encontro menos 2. O menos 2 está aqui. Então, eu sei que vai partir daqui. E o Y aqui, ó, vale quanto? 3. Então, eu vou aqui, ó, na reta do Y, eu acho o 3. O 3 está aqui. Então, como o meu X está desse quadrante, o meu segundo quadrante, eu pego e eu levo um ponto até o outro, formando, então, o seu par, que esse é o par representado pela letra B, viu? Ó, o X valendo menos 2 na reta do X e o Y valendo 3 na reta do Y, tá? Agora o C. O C tem X valendo menos 1 e Y valendo menos 2. Vamos lá. X valendo menos 1, eu vou aqui na reta do X de novo. Menos 1 tá aqui, ó. Eu sei que vai partir daqui do menos 1. E o Y vale menos 2. Y menos 2 é aqui. Então, eu sei que eu tenho que andar o menos 2 até o menos 1, que é até aqui, ó. E eu tenho que trazer o menos 1 até o menos 2. Então, aqui, ó, vai ser o meu ponto C, ligando X menos 2 e X menos 1 e Y menos 2, tá? Muita atenção. Agora, a D. A D, eu tenho X igual a 4 e Y igual a menos 4. Vamos lá. X igual a 4. Eu sei que eu vou trazer até aqui. E Y igual a menos 4. O menos 4 tá aqui. Então, ó, eu tenho que trazer o menos 4 até o 4 e descer o 4 até o menos 4. Então, esse é o meu ponto D, representado por X igual a 4 e Y igual a menos 4, tá? Agora, E. O meu X é menos 4 e o Y é 0. Vejam bem, X menos 4. X menos 4 é aqui. E o Y igual a 0? O Y igual a 0 é aqui. Então, ó, eu vou levar até o menos 4, ou seja, é até aqui. Então, gente, ó, quando Y é igual a 0, o meu ponto fica em cima da abscissa, ou seja, em cima da reta do X, tá? Então, o ponto vai ficar aqui, ó, em cima do menos 4. Esse é o ponto E. Agora, F é o contrário. Agora, o meu X é 0 e o Y é menos 4. Ou seja, o meu X é do 0, então eu vou partir daqui até o Y, que é menos 4. O Y menos 4 é aqui. Então, eu tenho que trazer até o menos 4, que vai ficar aqui, ó. Então, esse é o meu ponto. Ou seja, quando o X é 0, o meu ponto fica em cima da reta das ordenadas, tá? Em cima do Y. Esse é o meu ponto F. Por fim, eu tenho o meu ponto G,
que é x igual a 0 e y igual a 0. Tudo 0, 0, gente, é aqui, ó, é o encontro, a gente chama de ponto de origem, tá? O ponto de origem é o 0, 0, 0, 0. E daqui você pode escrever, tá? Os pontos, ó, A, B, C, D, E, F, G, tá? Essa, então, é a representação geométrica dos pares ordenados. Então, pessoal, agora, depois de falarmos sobre os pares ordenados e a sua representação, vamos falar da equação do primeiro grau com duas variáveis. Lembra que a gente aprendeu a equação do primeiro grau com uma variável, que é o x, que foi o nosso termo desconhecido, tá? Então, ó, equações do primeiro grau com duas variáveis vão ser o quê? Sentenças matemáticas como a igualdade de expressões algébricas que contêm letras diferentes, tá? Vejam que aqui eu trouxe um exemplo que eu tenho uma equação 2x mais y igual a 6. Ela tem duas variáveis. As variáveis são x e y, tá? Então, agora eu tenho dois termos desconhecidos, x e y. Então, ó, essa equação ela vai apresentar infinitas soluções. Quais são essas soluções? A solução vai ser um par ordenado x e y, como a gente aprendeu anteriormente. Então, ó, exemplo. Vamos, então, para a resolução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Encontre a solução para a equação 2x mais y igual a 6, que é justamente essa que eu trouxe como exemplo. Gente, quando a gente precisa resolver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, nós temos que atribuir valores a x ou para y, tá? Ou seja, a gente atribui o valor a uma letra para a gente encontrar o valor da segunda letra. Então, ó, se eu atribuo o valor de x para 1, então qual vai ser o valor de y? A gente tem que calcular. Vamos calcular, então. O que eu fiz? Eu substituí, ó. No lugar do x, eu coloquei o seu valor numérico, que é 1. Então, na equação 2x mais y igual a 6, com x igual a 1, a gente substitui. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 1 mais y igual a 6. Percebam que, depois que eu substituí o valor de x, eu só repeti o restante da equação. Vamos resolver. 2 vezes 1 é 2 e aqui eu repito. O 2 que está positivo, eu levo ele para o outro lado da igualdade, subtraindo. Daí eu tenho, então, 6 menos 2, que é igual a 4. Então, ó, a intenção aqui é separar o número da letra, tá? Então, ó, encontrou o valor de y, acabou, então, a resolução. O conjunto solução sempre vai ser um par ordenado x e y, tá bom? Onde o x, que é o meu primeiro elemento, eu atribuí o valor de 1, e o y eu calculei através do valor numérico de x, que é 4. Então, o par ordenado solução dessa equação é o 1 e o 4. Vamos ver outro exemplo para fixar melhor? Aqui, ó, encontre a solução para a equação 2x mais 3y igual a 11. Então, eu tenho uma outra equação, tá? Diferente dessa que a gente viu. E aí eu tenho que atribuir o valor para x. Vamos supor que o x vale 4. Então, qual vai ser o valor de y? Eu tenho que substituir na equação para calcular o valor de y. Então, eu vou fazer 2 vezes x, que é 4, mais 3y igual a 11. Esse restante aqui eu repeti, tá? Então, aqui, ó, 2 vezes 4 é 8, mais 3y igual a 11, repete. Agora, o 8 que está positivo, ele passa para o outro lado, negativo, tá? Vamos separar, então, o número de letra. Daí, fica 3y igual a 11 menos 8. 11 menos 8 é 3. Então, fica 3y igual a 3. Sempre que tem número com letra, é uma multiplicação, tá? Então, a gente passa esse 3 que está multiplicando, dividindo. Daí, eu tenho y igual a 3 dividido para 3, que é 1. Então, ó, quando a gente encontra o valor de y, a gente termina a resolução. Daí, então, ó, o meu conjunto solução para essa equação é o par ordenado 4, 1.
onde 4 vai ser o valor de x, que é o valor que a gente escolheu, e y é o valor que a gente calculou através do valor de x, tá? Gente, a gente tem uma outra opção, uma outra situação, que é que agora o enunciado vai nos dar o par ordenado e aí a gente tem que saber se esse par é a solução da equação ou não. Vamos ver. Verifique se o par menos 2 menos 11 é a solução para a equação 3x menos y igual a 5. O que a gente precisa fazer? Indicar quem vai ser o x e o y. Nós sabemos que o primeiro elemento sempre é x, segundo elemento sempre vai ser o y. Ou seja, então, pessoal, aqui eu tenho o x, que vai valer o menos 2, e o y, que vai valer o menos 11, tá? Então, ó, indicamos quem vai ser o x e o y. O que a gente faz? Substitui, mesma coisa, tá? A diferença é que na primeira situação, nós atribuímos o valor para x e encontramos y. Nessa segunda situação, a gente tem já o valor das duas variáveis e a gente precisa saber se vai ser a solução para essa equação aqui. Então, vamos substituir. Aqui, ó, no lugar do x, a gente coloca o seu valor, que é menos 2, e no lugar do y, eu coloco o seu valor, que é menos 11. Daí, eu tenho 3 vezes menos 2, menos 11. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Aqui o sinal de menos, antes do parênteses, ó, troca o sinal, então 11 fica positivo. Daí eu tenho menos 6 mais 11, que tem que dar 5, para ser a solução dessa equação. Então, ó, sinais diferentes, diminui e repete o sinal do maior. Então, ó, 11 menos 6 dá 5 positivo, porque o 11 está positivo. Então, se no final a igualdade for verdadeira, porque aqui, ó, 5 é igual a 5, então isso é verdade. Logo, o par menos 2 e menos 11, que é o que o enunciado nos deu, é a solução dessa equação, tá? Porque a igualdade foi verdadeira. Ah, professora, e se a igualdade der errado? Ó, eu trouxe outro exemplo para vocês. Verifique se o par 3 e 1 é a solução para a equação x mais 2 igual a 0. O que a gente faz? Ó, identifica quem é x e y. X é o 3 e o y é o 1. Então, ó, a gente substitui. No lugar do x, a gente coloca 3 e no lugar do y, a gente coloca 1. Daí, a gente resolve. Ó, o 3 a gente repete, 2 vezes 1 é 2. Tem que dar 0, tá? Por conta da equação, a igualdade é 0. 3 mais 2 é 5. 5 é igual a 0? Não, gente, essa igualdade foi falsa. Se isso ocorre, esse par ordenado não vai ser a solução da equação, tá? Então, tem, ó, 2 exemplos para vocês. O par que deu a igualdade verdadeira e um par que a igualdade deu falsa, ou seja, não é a solução da equação, tá? Então, essa é a maneira da resolução para a gente resolver essa equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Recapitulando, então, eu tenho aqui quando a gente precisa atribuir o valor de x, calcula para encontrar o y e acha o par ordenado solução da equação. E a gente tem o par ordenado querendo verificar se é a solução da equação, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho!